Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagens de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. E hoje é segunda-feira e nós vamos iniciar mais uma semana especial. Como hoje começa o nosso curso Aprenda a Praticar o Ho'oponopono, eu pensei em aproveitar esse momento para reforçar o tema com algumas reflexões que podem mudar completamente a maneira como você pratica ele. Lembrando que as turmas estão fechadas, mas segunda-feira que vem teremos novas turmas. Lembrando também que começam diversos cursos aqui na nossa comunidade. Tem curso de esponja emocional, família tóxica, cura da criança interior, acabe com os medos, entre muitos outros. Se você sente que esse é o momento de cuidar mais de você, basta pedir informação aqui no canal, que será um prazer ajudar você a encontrar o curso mais adequado para a sua caminhada. Muito bem, mas vamos à nossa mensagem de hoje. Eu quero começar fazendo uma pergunta muito simples para você. Você sabe realmente o que você está pedindo para a vida? Olha, parece uma pergunta fácil, mas ela costuma deixar muita gente travada, em silêncio. Imagina que você entra num restaurante. O garçom chega, sorrindo, e pergunta: "O que o senhor deseja?" E aí você responde: "Ah, qualquer coisa." Aí ele insiste: "Mas o que exatamente?" E você continua: "Não sei, qualquer coisa serve." Provavelmente ele nunca vai conseguir trazer o prato certo para você. Agora pare e pensa comigo. Será que não fazemos exatamente a mesma coisa com a vida? A gente diz: "Eu quero ser feliz." Mas espera aí, o que significa felicidade para você? Eu quero prosperar. Mas prosperar em quê? Eu quero paz. Mas o que hoje está roubando a sua paz? Perceba que tem uma coisa interessante. A maioria das pessoas sabe exatamente o que não quer. Eu não quero sofrer, eu não quero dívida, eu não quero brigar, eu não quero ficar doente. Mas quando nós perguntamos o que realmente ela deseja construir, aí ela trava. É como entrar em um aplicativo de GPS e a primeira pergunta que ele faz é: "Para onde que você quer ir?" Se você não coloca o destino, ele não sabe calcular a rota. A vida também funciona exatamente assim. Existe uma diferença enorme entre ter um desejo e ter uma direção. Desejo, quase todo mundo que eu conheço tem. Direção, poucos constroem. Eu me lembro de uma aluna que dizia todos os dias: "Dr. Paulo, eu quero que minha vida melhore." Aí eu perguntei para ela: "Mas o que exatamente precisa melhorar?" Aí ela ficou alguns segundos pensando e respondeu: "Você sabe que eu nunca parei para pensar nisso?" E foi naquele momento que ela percebeu que ela estava pedindo uma mudança sem nunca ter definido qual mudança ela desejava. Pouco tempo depois, ela escreveu numa folha apenas uma frase: "Quero voltar a acordar em paz." Olha, parece até simples demais, mas aquela frase deu uma direção às escolhas dela. Ela começou a dormir melhor, diminuiu os conflitos, organizou sua rotina, percebeu que estava caminhando exatamente para aquilo que ela tinha definido. Eu tinha uma outra aluna que dizia: "Dr. Paulo, eu quero prosperidade." Aí eu sentei com ela, conversei melhor e descobrimos que o verdadeiro desejo não era ficar rica. Ela queria quitar suas dívidas e a voltar a dormir tranquila. Olha como isso muda tudo. Quando existe clareza, nossa energia deixa de correr para todos os lados e começa a seguir uma única direção. Talvez esse seja o primeiro grande aprendizado da semana. Antes de pedir, antes de praticar, antes de buscar suas respostas, pergunte a você mesmo: o que realmente eu desejo construir na minha vida? Porque quando a intenção fica clara, as decisões que nós vamos tomar ficam muito mais claras também. Perfeito? E amanhã eu quero dar mais um passo aí com você. Nós vamos entender porque muitas pessoas fazem petições, repetem frases bonitas, praticam técnicas, mas não conseguem viver aquilo que elas estão pedindo. E existe uma diferença enorme entre fazer uma prática e viver uma intenção. É totalmente diferente. E talvez seja
Exatamente aí que estejam os maiores segredos do Ho'oponopono. Muito bem, eu desejo que você reserve alguns minutos para responder uma pergunta. A pergunta de hoje: o que eu realmente quero construir na minha vida? Pare, pense e comece bem a sua segunda-feira. Um forte abraço. Aloha! Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria, Dr. Paulo Valzac. Para quem está chegando agora, todos os dias nós temos uma mensagem logo pela manhã, feita especialmente para você. Há mais de 20 anos, ininterruptamente, procuramos levar um pouco mais de leveza, reflexão e aprendizado aí para a sua vida. E nós estamos numa semana especial, dedicada ao Ho'oponopono. E para quem perdeu a entrada no curso dessa semana, pode ficar tranquilo. Na próxima segunda-feira, dia 27, teremos uma nova turma. Muito bem, vamos à mensagem de hoje. Ontem eu fiz uma pergunta muito importante. Você sabe realmente o que está pedindo para a vida? E hoje eu quero dar um passo além. Existe uma cena que acontece todos os dias e talvez você nunca tenha percebido. A pessoa, por exemplo, faz uma petição, repete a frase, realiza a oração, pratica o Ho'oponopono, mas alguns minutos depois volta a alimentar exatamente os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações e as mesmas reações de sempre. É como alguém que planta uma muda pela manhã e à tarde arranca a terra para ver se ela já criou raízes. E olha, nenhuma planta cresce assim. A transformação para tudo na vida precisa de tempo e principalmente de coerência. Eu me lembro de uma aluna que dizia para mim todas as vezes que eu encontrava ela na aula: Dr. Paulo, eu peço paz, faço minhas práticas, mas a paz nunca chega. Então eu perguntei para ela: e quando alguém discorda de você, o que acontece? E ela respondeu: eu vou lá e eu discuto, eu fico irritada, eu passo o dia revivendo aquilo. E aí, é claro, eu sorri e disse para ela: olha, então talvez você não esteja vivendo a paz que você está pedindo. E naquele momento, ela ficou em silêncio. Ou seja, ela percebeu que não bastava fazer uma prática durante 15 minutos ou passar as outras 23 horas alimentando exatamente aquilo que ela desejava transformar. Foi aí que tudo começou a mudar. Sabe por quê? Porque ela entendeu que praticar é importante, mas viver aquilo que se pratica é ainda muito mais importante. Então, por exemplo, pense em alguém que deseja saúde. Olha, não adianta ela repetir todos os dias "eu quero saúde" se ela continua descuidando do próprio corpo. Quem deseja um relacionamento melhor precisa aprender a falar melhor. Quem deseja prosperidade precisa aprender a administrar melhor seu dinheiro. Quem deseja a paz precisa começar a responder à vida com mais serenidade. Quando nós buscamos soluções, a nossa mente deixa de girar em torno do problema e começa a procurar caminhos. Então nós passamos a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas pela preocupação e principalmente pela reclamação. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz não estava do lado de fora esperando um convite. Na verdade, ela sempre esteve ali. Bastou uma coisa: eu abri a janela. E talvez seja esse um dos maiores ensinamentos do Ho'oponopono. Não basta apenas nós repetirmos palavras. É preciso permitir que elas transformem também a maneira como nós pensamos.
a maneira como nós sentimos e vivemos no nosso dia a dia. Então a reflexão de hoje é: a prática que você faz durante alguns minutos para a limpeza de memórias, ela deve ser acompanhada da forma como você vive o resto do seu dia. E a pergunta é: isso tem acontecido? É algo que a gente precisa pensar. É coerente alinhar a prática à minha vivência. Porque quando aquilo que você pratica começa a aparecer aí nas suas atitudes, a mudança deixa de ser uma esperança. Ela passa a fazer o quê? Parte da sua vida. Ficou claro? Então hoje, lembrando que Ho'oponopono é uma prática de limpeza de memórias, mas também é algo que precisa ser extremamente vivenciado na nossa vida. Forte abraço e, claro, aloha! Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagens de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. E hoje é quarta-feira e nós vamos continuar a nossa semana especial dedicada ao Ho'oponopono. Na segunda-feira entendemos que antes de qualquer transformação, nós precisamos preparar o terreno. Assim como ninguém planta uma semente em uma terra cheia de pedras, nós também precisamos preparar nossa mente e o nosso coração. Ontem falamos sobre um ponto muito importante, que é: não basta apenas praticar o Ho'oponopono. A verdadeira transformação acontece quando nós começamos a viver aquilo que nós estamos praticando. E hoje eu quero compartilhar um segredo simples, mas extremamente poderoso com você. As palavras que você escolhe todos os dias, elas acabam construindo o caminho por onde a sua mente vai caminhar. Bom, antes de iniciar a mensagem, um aviso. Hoje chega até você um material preparado com muito carinho, incrível, nosso novo livro digital visual, com reflexões inspiradas no Ho'oponopono. São lições de vida. Acompanha também um audiobook com 20 lições para você ouvir, refletir e praticar aí no seu dia a dia. E eu tenho certeza absoluta de que será um companheiro especial aí na sua caminhada. À tarde, nós enviaremos todas as informações. Muito bem, mas vamos à nossa mensagem. Certa vez uma aluna chegou para mim e me disse: Dr. Paulo, eu sinto que minha vida está travada, parada. Aí nós conversamos por alguns minutos e comecei a observar uma coisa curiosa. Sempre que falávamos sobre um objetivo, um desejo, um sonho, ela dizia: Dr. Paulo, vai ser difícil. Quando surgiu uma oportunidade, ela comentava: eu não sei se vai dar certo. Quando aparecia um desafio, ela falava assim para mim: acho melhor deixar para depois isso daí, né, Dr. Paulo? Você percebe? Ela não estava apenas falando, ela estava ensinando a sua própria mente a procurar dificuldades e não felicidade. Então eu fiz uma proposta muito simples para ela. Eu disse: olha, durante essa semana, toda vez que você perceber uma dificuldade, troque essa frase que você fala por uma pergunta: qual é o melhor caminho? E aí, depois de alguns dias, ela voltou até sorrindo. Não porque todos os problemas haviam desaparecido, nada disso, não funciona assim. Mas porque algo muito importante havia mudado. Em vez de gastar tanta energia perguntando por que isso aconteceu comigo, ela começou a perguntar: o que eu posso fazer agora? E essa pequena mudança simples transformou completamente a maneira como ela enfrentava cada situação. E o mais interessante, como a nossa mente funciona. Quando fazemos uma boa pergunta, ela naturalmente começa a procurar respostas. Quando repetimos possibilidades, ela começa a enxergar possibilidades. É como dirigir um carro. Se você olha apenas para o buraco,
aumenta a chance de ir exatamente em direção a ele. Mas quando você olha para a estrada, aí você encontra o caminho. No Ho'oponopono existe um ensinamento extraordinário. As palavras da prática, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, não existem apenas para serem repetidas. Elas existem para transformar quem as pronuncia. É muito diferente. Quando você diz sinto muito, você assume responsabilidade pela sua própria caminhada e não fica procurando culpados. Quando você diz me perdoe, você está abrindo espaço para deixar os pesos para trás. Quando você diz eu te amo, você escolhe alimentar aquilo que existe de melhor na sua vida. E quando você diz eu sou grato, você treina quem? O seu coração. Para quê? Para receber as oportunidades, reconhecer elas, que muitas vezes passam despercebidas. Veja que não são apenas palavras, como muita gente diz. É uma nova maneira de viver. Então hoje eu quero deixar um pequeno exercício aqui para você. Durante o dia, observe quais palavras acompanham os seus pensamentos. Depois, faça uma escolha consciente. Troque frases que alimentam o medo por perguntas que abrem caminhos. Em vez de perguntar, por que minha vida não muda? Experimente perguntar, qual é o próximo passo que eu posso dar? Essa única mudança, única, pode transformar a direção dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua atitude, da sua energia. Porque no final, as palavras que mais repetimos, atenção, acabam se tornando a voz que guia a nossa caminhada. Então, hoje, pare, escolha palavras que fortaleçam a sua esperança, a coragem, a confiança, a possibilidade. Então, tenha um excelente dia. Um forte abraço. Aloha. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Mensagens de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. Hoje é quinta-feira e nós estamos na nossa semana especial dedicada ao Ho'oponopono. E o tema de hoje talvez seja uma das perguntas mais comuns, a que eu mais escuto ao longo desses anos. Dr. Paulo, por que o Ho'oponopono para mim parece não estar funcionando? E antes de entrar nesse assunto, eu quero deixar aqui um momento de profunda gratidão a todas aquelas pessoas que adquiriram o nosso livro digital, visual, acompanhado dos áudios 20 lições de Ho'oponopono para a sua vida. Olha, era um projeto que eu desejava realizar há muito tempo. E eu não queria apenas escrever um livro, eu queria criar uma experiência, um material para ser lido, refletido e depois vivido. E ontem mesmo, uma aluna até me escreveu uma mensagem que me emocionou. Ela disse, Dr. Paulo, eu abri o livro sem escolher uma página. Caiu exatamente na lição que eu precisava ler naquele momento. Aí depois eu ouvi o áudio correspondente e foi como se uma luz tivesse sido acesa dentro de mim. E olha, é realmente exatamente isso que eu espero. Nem sempre uma resposta, mas uma luz. Porque quando existe luz, o caminho, ele aparece. Muito bem, mas vamos à reflexão de hoje. Você sabe que ao longo de todos esses anos ensinando Ho'oponopono, mais de 25, eu vi inúmeras vezes a mesma frase. Dr. Paulo, para mim o Ho'oponopono não funciona. Então eu costumo fazer apenas uma pergunta, mais nada. O que você faz depois da prática? E a pessoa responde, como assim? E aí eu continuo. Você faz sua petição, repete os mantras, respira, encontra alguns minutos de paz, mas e depois? Como é que você vive o restante do dia? Porque aí está um detalhe que muitas pessoas deixam passar desapercebido. Não basta pedir paz e depois ficar alimentando discussões.
Não basta você pedir prosperidade e de repente passar o dia inteiro falando apenas de dívidas, sobre o que está faltando e preocupação. Não basta pedir amor e continuar guardando ressentimentos, mágoas e feridas que nunca permitimos cicatrizar. Não basta pedir coragem e deixar que o medo tome todas as decisões aí na sua vida. Percebe? A petição segue uma direção, mas a vida segue outra. Então é como remar um barco para frente, enquanto ao mesmo tempo alguém o prende com uma corda na margem. Você rema, se esforça, fica cansado e tem a impressão de que nada acontece. Não porque o barco não funcione, mas porque existe algo impedindo o movimento do barco. E no Ho'oponopono não é apenas um momento do dia. Ele é um convite para uma nova maneira de viver. Quando você, por exemplo, diz sinto muito, você está lá assumindo responsabilidade. Então, viva com mais responsabilidade. Quando você diz me perdoe, permita que o perdão apareça também nas pequenas situações aí do seu dia a dia. Quando você diz eu te amo, leve esse amor, o querer bem para as pessoas, para a forma como você trata essas pessoas, mas também para a forma como você trata a si mesmo. E quando você diz eu sou grato, não espere apenas os grandes milagres para agradecer. Agradeça também pelas pequenas oportunidades que a vida está colocando aí diante de você. E talvez o verdadeiro poder do Ho'oponopono não esteja apenas nas palavras que nós pronunciamos, mas sim nas escolhas que fazemos depois delas. Então, hoje eu quero deixar aquela pergunta para você refletir. A sua vida está caminhando na mesma direção daquilo que você pede durante a prática? Porque quando a prática e o comportamento seguem o mesmo caminho, algo extraordinário começa a acontecer na sua vida. Olha, nós não mudamos apenas as palavras, nós começamos a mudar a nós mesmos. E talvez essa seja a maior transformação que o Ho'oponopono pode nos oferecer. Então hoje, pare, pense, e eu desejo que você pratique, mas acima de tudo, que você viva cada palavra que você pronunciar na sua vida. Tenha um incrível dia. Aloha! Olá, bom dia, seja bem-vindo a Mensagens de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. E hoje nós vamos finalizar a nossa semana especial dedicada ao Ho'oponopono. E para quem deseja aprender mais, na próxima segunda-feira teremos novas turmas dos nossos 2 cursos gratuitos. Um deles é o nosso novo curso Aprenda a Praticar Ho'oponopono, que nesta semana atingiu o limite máximo de 250 participantes. E as inscrições serão abertas para uma nova turma. Também iniciaremos o curso A Virada, criado para reunir ferramentas bem práticas que vai ajudar você a dar aquela guinada que muitas vezes está faltando aí na sua vida. Além disso, começam diversos cursos que eu costumo chamar de uma verdadeira terapia. Formatos simples, tudo entregue no seu WhatsApp, e são: destrave sua vida, manifeste seus sonhos, acabe com repetições da sua vida, acabe com os medos, mapa do amor, esponja emocional e muitos outros. E se você desejar participar, é só falar conosco. Muito bem, mas vamos à última reflexão da semana. Durante esses dias, nós conversamos sobre preparar o terreno antes de plantar, sobre viver o Ho'oponopono e não apenas praticá-lo, sobre cuidar das palavras que alimentam a nossa mente e sobre alinhar as nossas atitudes com aquilo que nós estamos pedindo. Mas existe um último ensinamento que, para mim, é um dos mais poderosos. Depois da prática, é preciso algo mais.
É preciso entregar. Muita gente faz a petição e 5 minutos depois já está se perguntando: será que vai funcionar? Quando será que vai acontecer? Por que ainda não chegou? Bom, é como plantar uma semente pela manhã e à tarde volto lá no jardim para cavar a terra e verificar se começou a crescer, a brotar. Não faz sentido nenhum. Nenhuma árvore, inclusive, nasce assim. Existe um tempo que pertence à natureza. Existe um tempo que pertence à vida. Entregar não significa desistir. Entregar significa parar de querer controlar aquilo que ainda está sendo construído pouco a pouco. É confiar que cada passo dado hoje está preparando o caminho de amanhã. E existe a segunda palavra, tão importante também: confiar. Confiar não é cruzar os braços esperando que tudo aconteça, como muita gente acredita. É continuar caminhando, mesmo que ainda não enxergamos toda a estrada. Imagine uma pessoa dirigindo à noite. Os faróis iluminam a apenas alguns metros à frente. Mesmo assim, ela vai continuar viajando. Ela não precisa ver o caminho todo. Precisa apenas confiar que à medida que avança, a estrada vai continuar aparecendo. Assim também é a vida. Quer ensinamento maior que esse? Ou seja, nem sempre veremos o destino inteiro, mas podemos confiar no próximo passo. E por fim, a terceira parte, talvez a minha favorita: faça a sua parte. Talvez esse seja o maior ensinamento do Ho'oponopono. Não adianta, por exemplo, você pedir paz, aí vai lá e alimenta conflito com todo mundo. Não adianta você pedir amor e de repente você espalha dureza. Não adianta pedir prosperidade sem desenvolver as atitudes que vai construir uma vida organizada. Ho'oponopono está convidando a gente a viver aquilo que desejamos encontrar. Levar mais gentileza, levar mais compreensão, mais perdão, mais gratidão, mais amor. Não como obrigação, mas como uma escolha. Por quê? Porque quando fazemos o nosso melhor, deixamos de ficar brigando com a vida e aí começamos a caminhar do lado da vida. E é por isso que muita gente, ao terminar a prática do Ho'oponopono, diz: está feito. Não como quem exige um resultado imediato, mas como quem diz serenamente: eu entrego, eu agora confio e eu continuarei fazendo a minha parte. E talvez seja justamente aí que a paz dentro de nós começa. Perfeito? Não se esqueça que nós temos aquele livro digital especial, um audiobook, 20 lições do Ho'oponopono, para você, além de praticar, vivenciar cada uma dessas lições. Bom, eu desejo que essa semana tenha deixado não apenas conhecimento para todos nós, mas pequenas mudanças que acompanhem você nos próximos dias. E eu agradeço por você caminhar conosco. E, na segunda-feira, estaremos juntos novamente, iniciando uma nova semana com outro tema incrível. Acredite. Tenha um excelente final de semana e, claro, aloha!